comigo a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus subiu ao monte e se assentou, começando a ensinar as multidões. Eu estive naquele local físico, é impressionante, em formato de uma concha acústica, onde o som, ele viaja pelo vento, a charquia que vem do mar, que é o vento que eles chamam de charquia, que pode se tornar um verdadeiro alto-falante natural. Impressionante o local. E ele começa a dizer: bem-aventurado, Macários, feliz dos felizes, uma pessoa muito feliz. E ele dá essas regras, ele oferece esses princípios para que as pessoas alcancem a felicidade. Quantos querem alcançar a felicidade aqui? Ele mostra esse caminho para ser feliz. Na verdade, um caminho que pode ser considerado um contrafluxo, uma contramão, uma contramaré, uma contracultura, já que não é o caminho mais tomado por aqueles que desejam alcançar a felicidade e o sucesso nos nossos dias. Na verdade, Jesus vai dizer, no final desse sermão, que o caminho que leva à felicidade é um caminho estreito, de opções que envolvem sacrifício, que a princípio é o preço que se paga para se ter o benefício posteriormente, e não se ter o benefício para depois se sacrificar. Há pessoas que escolheram esse caminho, de ter agora o prazer e a alegria, para depois ter a dor e o sofrimento. E há aqueles que resolveram pagar o preço, pagar a conta, para não pagar o prejuízo. Quantos me entendem aqui? O Sermão do Monte anuncia o caminho para a felicidade. Jesus se senta sobre o monte e começa a dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que dependem de Deus. Feliz é aquele que reconhece a sua vulnerabilidade, sua fragilidade, sua necessidade espiritual. Mas na frente, Jesus vai falar: os sãos não precisam de médicos, somente os doentes. Porque aqueles que se consideravam totalmente ilibados, sarados, redimidos, não tiveram acesso à salvação. Felizes são aqueles que reconhecem suas limitações. A palavra humilde de espírito é a palavra pitochos, no original grego, que significa aquele que se abaixa, ou aquele que se agacha. Bem-aventurados não são aqueles que ficam nas pontas dos pés, tentando parecer maiores do que são, mas são aqueles que se reduzem, são aqueles que se agacham,
A imagem mental é de um mendigo abaixado ao chão procurando um donativo, numa dependência completa do seu Senhor. É a admissão da sua necessidade espiritual. Bem-aventurados os que estão cônscios da sua necessidade da graça. Mas nós preferimos um provérbio diferente, do tipo: bem-aventurados os independentes, os indiferentes, os autossuficientes. Mas há aqueles que estão nas pontas dos pés, tentando parecer que estão agachados, e esses são os piores. Eles tentam parecer humildes, mas eles estão na ponta dos pés, tentando se equilibrar na sua falsa humildade. Há muita gente com casca de humildade, esboço, silhueta, aparência. Mas C.S. Lewis disse: o homem nunca é tão arrogante, orgulhoso, como quando adota conscientemente uma atitude de humildade. Blaise Pascal já dizia que a falsa humildade é puro orgulho. Santo Agostinho falava: simular humildade é ser soberbo. O orgulho não é grandeza, mas inchaço, e o que está inchado parece grande, mas não é sadio. Falsa humildade é como o sujeito que expulsou os demônios, e os demônios se submeteram a ele, a autoridade dele, no nome dele. A gente que expulsa um demônio não é nem no nome de Jesus, é no nome dele. E depois que os demônios saíram, ele ficou todo cheio de ar, orgulhoso, e o diabo disse: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Quanto você é orgulhoso? O quanto você é orgulhoso? Me responda a seguinte pergunta: quanto lhe desagrada ver os outros te desprezarem, te tratar como comum, ou ainda como escória? Quando você não se sente ofendido por causa de algum ataque, uma crítica, uma agressão ou coisa assim, significa que você está crescendo em humildade. Humildade é confessar seus equívocos sem procurar se justificar. Há pessoas com muitas desculpas, e uma pessoa boa de desculpas não é boa em quase mais nada. Humildade é a capacidade de se regozijar em suas fraquezas e não nas fraquezas dos demais. Eu sou mais ou menos, mas tem gente pior do que eu. O problema é o seu parâmetro. Deus diz: sede santos, como eu sou santo. Humildade é reconhecer a sua finitude. Chega um tempo em que você fica cansado da vaidade. Vaidade é o vazio. Como diria o sábio Salomão no fim da vida, ele diz: viver é correr atrás do vento, vaidade das vaidades. Você já correu atrás do vento? É como um cão querendo morder o próprio rabo. Você já viu alguém assim? Correndo atrás do vento, correndo atrás da vaidade? Vaidade é o vazio, a palavra é vanos, que significa estar cheio de ar, como aquele lagarto para quem que poder impressionar alguém ficando inchado, soberbo e cheio de ar. Você já viu aquele lagartão? Isso é uma pessoa tomada de vaidade. Ela está cheia de ar. Tudo que ela tem na vida é ar. Mas no primeiro furo, o balão estoura e ela fica murchinha da vida. Humildade, segundo a Bíblia, é se esvaziar. A Bíblia diz, Paulo fala em Filipenses 2, tende, pois, o mesmo sentimento que houve em Jesus, que, sendo Deus, tendo a forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou,
tomando forma de servo e humilhando-se a si mesmo e sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está sobre todo nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A vida é um lampejo. Nosso mundo é efêmero, passageiro, transitório, como uma bolha de sabão, perfeita e bela como numa fração de segundo, mas que surge e logo não existe mais. Simplesmente vaporizou-se, evaporou, sumiu, como diria o profeta, a carne é como a flor da erva, que nasce, murcha e seca, ou como diz o apóstolo, a vida é como uma neblina que se passou. Conte quantas gerações viveram antes da nossa e quantas virão depois de nós. Por isso, é importante aprender a viver antes de morrer. Bem-aventurado o dependente que consegue se agachar, se abaixar. Segundo, bem-aventurados os que choram, porque eles não serão consolados, porque eles serão consolados. Felizes são aquelas pessoas sensíveis, porque a gente tão dura, tão bruta, tão enrijecida pela vida, tão traumatizada, tão dolorida, tão machucada, que não consegue mais chorar, e se fosse chorar, era ácido puro. Tem gente que se espremer só sai ácido. Bem-aventurados os que conseguem chorar. O salmista diz: a um coração quebrantado, a um coração contrito, Deus não desprezará. Quando Deus encontra uma pessoa assim desconjuntada, uma pessoa fragilizada em sua presença, é aquela pessoa que Deus vai alcançar. Ele diz: eu sou o Senhor, que habito no alto e no sublime, mas habito também com o quebrantado e com o contrito de coração. Eu sei que para muitos isso é uma contra-lei, é um contrafluxo, é uma contracultura, mas este é o caminho da felicidade, aprender a chorar. Porque a gente tão dura, tão amarga, tão azeda, e assim, agora eu estou tão machucado que eu não vou aceitar ninguém me machucar de novo. Então ele anestesia os nervos existenciais, e começa tipo a dizer: agora eu vou matar aos pedacinhos, na unha. O pior sujeito não é o que estoura, não, é aquele que fica assim. Ele se articula por dentro e começa a planejar o mal. A quem tenha trocado o choro pela amargura. Você sabe o que uma pessoa sente por aquilo que ela fala. A boca fala do que está cheio o coração. Aqueles que se permitiram macular pelo mal, eles são frios, indiferentes e apáticos. Alguém disse que o contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença. Tipo, não estou nem aí. Você já viu alguém assim? Sem nervo? Sem sentimento? Alguém já fez um canal? A primeira vez que eu fiz um canal na vida foi agora, semana passada, no dente. É tirar os nervos, para não sentir mais. Tem gente que canalizou a alma. Já arrancou os nervos. Frio, calculista, psicopata. Gente que se desigentizou. Jesus disse: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma?
Gente que perdeu a alma, já que não tem sentimento, já não tem quebrantamento, já, o que nos faz humanos é sentir. Agora, quebrantamento é uma virtude. Viver chorando e se lamuriando como vítima é patológico. Para Deus, os mais felizes não são os que riem, mas os que choram. Como diz Provérbios 15, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. É engraçado que a gente faz uma matemática errada. Tem muita gente mais feliz, com menos dinheiro, do que aqueles que estão abarrotados de dinheiro e são extremamente infelizes. Na verdade, algumas das pessoas mais infelizes nessa vida são as pessoas mais ricas. E eu não estou fazendo apologia à pobreza, por favor. Eu não acredito nela. Provérbios 16 vai dizer, melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é o bocado seco e a tranquilidade, do que casa farta de carnes e contendas. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos, do que com o insensato na sua estultícia.